Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos vocês estejam ótimos. Estamos começando aqui a nossa revisão, gente, sobre números quânticos aí para a nossa prova. Veja bem, quando a gente fala sobre números quânticos, o nome chega a assustar, mas vamos com calma que a gente vai entender bem o que significa cada conjunto de números quânticos aqui representados para vocês. Primeira coisa que a gente precisa é da definição. Números quânticos nada mais são do que números, representações numéricas com relação ao elétron que estará distribuído dos átomos. Gente, vamos levar em consideração também que na tabela periódica a gente tem 118 elementos químicos. Portanto, nós temos átomos que acabam indo do número atômico 1 até o número atômico 118. Ou seja, esses átomos que apresentam o número de prótons também apresentam quem? Elétrons. E o número de elétrons para um átomo neutro é igual ao número de prótons. Portanto, distribuídos na tabela periódica, nós teremos elementos que apresentam de 1 elétron até 118 elétrons, galera. E foi por isso que nós aprendemos a fazer a distribuição eletrônica dos elementos químicos. Então perceba, para que serve nada mais a distribuição? Para que a gente possa entender como está organizado os elétrons nas camadas de energia e nos subníveis de energia. Como funcionam essas organizações desses elétrons nos átomos? Lembre-se que as camadas, que são os níveis de energia, comportam os subníveis de energia, que são os nossos orbitais, e esses subníveis de energia comportam os elétrons. Ponto. Leve em consideração que nós temos 7 níveis de energia, camada K, L, M, N, O, P e Q, e dentro de cada nível de energia existem subníveis possíveis que, quando somados à quantidade de elétrons de cada um, deve-se resultar no número de elétrons de cada camada de energia. Portanto, vamos verificar isso aqui. A camada K, ela comporta no máximo 2 elétrons, a camada L no máximo 8 elétrons, a camada M no máximo 18 elétrons, a camada N no máximo 32 elétrons, a camada O a gente sabe que pode comportar até 50, mas só utilizamos dos 50, 32 elétrons, camada P pode comportar até 72, mas utilizamos apenas 18, né? Porque isso depende da quantidade de elementos químicos que nós temos na tabela. E a camada Q, que pode comportar até 98, dos 98 nós só utilizamos 8 elétrons. Então todos esses elétrons estarão organizados aqui nessas regiões de energia em subníveis. Bom, quem são os subníveis de energia, gente? S, P, D e F. Super pizza de frango. O subnível S comporta no máximo 2 elétrons, o subnível P no máximo 6, o subnível D no máximo 10 e o subnível F no máximo 14. Portanto, a camada K ela só comporta no máximo 2 elétrons. Como a camada K é o meu primeiro nível, eu represento ela pelo número 1. E onde estarão esses 2 elétrons da camada K? No único subnível que só consegue comportar 2 elétrons. Portanto, subnível S com esses 2 elétrons. A camada L, gente, ela comporta no máximo 8 elétrons, sendo que 2 estarão no subnível S do segundo nível, ou seja, da camada L, e 6 elétrons que restam para completar 8 estarão no subnível P no segundo nível, que representa a camada L. Na camada M, nós temos aí o nosso terceiro nível, onde esses 18 elétrons estarão aí distribuídos em 2 no subnível S, 6 no subnível P e 10 no subnível D. E por aí a gente vai preenchendo o nosso diagrama. Lembrando que o nosso diagrama de energia ele é organizado em ordem crescente de energia, ou seja, quanto mais para baixo nós estivermos, mais energético será as camadas de energia. Portanto, por uma questão pura de energia, a gente não pode distribuir esse diagrama de forma horizontal. E sim, nós deveremos distribuí-los de forma, tá certo, diagonal. Bom, na aula anterior, aí já postada no YouTube e feito em sala, nós já aprendemos como faz a distribuição eletrônica dos átomos. Mas vamos fazer aqui pelo menos mais 2 elétrons para a gente lembrar como é que faz.
Vamos pegar aqui, por exemplo, o nosso átomo de magnésio. O magnésio, olhando lá na tabelinha periódica, o número de prótons do magnésio é 12, ou seja, o número atômico do magnésio é 12. Como eu sei que o número de elétrons é igual ao número de prótons para um átomo neutro, e esse magnésio ele não ganhou nem perdeu elétrons, ele não é um íon, ele não apresenta nenhum tipo de carga aqui em cima, ele tem exatamente o mesmo número de elétrons que o número de prótons, portanto ele tem 12 elétrons. Gente, fazendo a distribuição eletrônica do magnésio, nós temos um S2, ou seja, na camada K a gente tem 2 elétrons no subnível S, 2 S2, ou seja, na camada L, 2 elétrons estão no subnível S e 6 elétrons estão no subnível P, ou seja, 2P6. E para finalizar, quantos elétrons a gente tem no total? Lembrando que para somar a quantidade de elétrons, basta pegar os numerozinhos que estão aqui em cima. 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Para 12, faltam 2. Então, depois do 2P6, levando em consideração que eu tenho que seguir essa ordem em diagonal, depois do 2P6 entra o nosso 3S2. Então, quantos elétrons faltam para 12? Se eu tenho 10, 2. E o próximo que vai entrar é 3S2. Eu já tenho os 2 elétrons, basta eu colocá-lo para finalizar a minha distribuição eletrônica. Sucesso? E aí eu fiz a distribuição eletrônica do magnésio. Isso vai me resultar em algumas informações. Quais são as informações que isso vai me resultar? Bom, a primeira informação é que o magnésio ele apresenta 3 níveis de energia. Ele tem na camada K 2 elétrons, na camada L, quantos elétrons, gente? 2 mais 6, 8, então ele tem 8 elétrons na camada L. E na última camada do magnésio, ou seja, no que chamamos de camada de valência, a camada mais distante do núcleo, a camada que vai estar mais longe do núcleo, que é a camada de valência, ele só tem exatamente 2 elétrons. Então, no nosso terceiro nível, na camada M, o magnésio ele só tem 2 elétrons. E lembrando para vocês que sempre o último da distribuição vai ser nada mais do que o mais energético. Cuidado com isso, tá? Nem sempre a camada de valência vai ser o mais energético. Professor, por quê? Vamos levar em consideração aqui que eu tenho agora o ferro. Sucesso, gente? E o número do ferro, o número atômico do ferro na tabela periódica é 26. Fazendo a distribuição eletrônica para o átomo de ferro, como é que fica? 1S2, 2S2, 2P6, perceba, estou seguindo a ordem desse diagrama. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, sempre do final da flecha para o início da flecha. Depois de 3S2, 3P6, veja, coloquei aqui, 3P6. Depois de 3P6, quem é que entra? Sempre do final da flecha para o início da flecha. Depois de 3P6 entra 4S2. E até aqui eu tenho quantos elétrons, gente? Vamos contar? Vamos nessa, vamos ver quantos elétrons a gente tem? Bom, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Para 26, faltam 6. Quem entraria aqui depois do 4S2? O 3D10, contudo, todavia, no entanto, gente, eu não preciso dos 10 elétrons. Eu só preciso de 6. Então, entraria aqui, o 3D6. E aí, eu fiz a distribuição, tá certo? Para o nosso átomo de ferro. A distribuição dos elétrons, a organização dos elétrons do átomo de ferro. Bom, levando em consideração, eu consigo afirmar para vocês que o ferro, no primeiro nível, na camada K, ele tem 2 elétrons, né? Isso, K tem 2 elétrons. No segundo nível de energia, ou seja, 2S2, 2P6, 2 mais 6 dá 8. Na camada L, ele tem 8 elétrons. No nosso terceiro nível de energia, 3S2, 3P6 e 3D6, lembre que o 3D6 faz parte do nível 3, então, independente, ele é a nossa terceira camada de energia, a camada M,
Essa camada M vai comportar 2 mais 6, 8, mais 6, 14. Portanto, na camada M, para o ferro, ele comporta exatamente 14 elétrons. E na última camada, na camada de valência, ou seja, na camada mais distante do núcleo, que seria 4s2, portanto, o quarto nível de energia, o ferro, ele comportaria aqui apenas 2 elétrons. Então, no nível N, que é o nosso quarto nível, o ferro só comporta 2 elétrons. Bom, leve em consideração que a camada mais distante no núcleo, ou seja, 4s2, seria a nossa camada de valência, e sempre o último da distribuição, ou seja, 3d6, seria o nosso elétron diferenciador. O que quer dizer isso, gente? A nossa camada mais energética. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Lembraram como é que faz as distribuições? Bom, vamos agora para os números quânticos. Como eu já disse para vocês, números quânticos nada mais são do que as representações dos elétrons distribuídos nos átomos. Isso significa dizer que através dessas representações numéricas eu posso detalhar algumas informações sobre os meus átomos. E essas informações estão diretamente relacionadas às suas propriedades. Nós temos 4 conjuntos de números quânticos. O número quântico principal, representado por N, que refere-se sempre à camada de energia, ou seja, da K até a Q, representado por número, o nível, que vai de 1 a 7. O número quântico secundário, que é nada mais do que a representação do subnível em números. Bom, lembra que a gente fez isso em sala? Lembra que o subnível S nós representamos ele pelo número 0, o subnível P pelo número 1, o D pelo número 2 e o F pelo número 3? Portanto, vai ser essa representaçãozinha que eu vou usar, tá certo aí, do subnível de energia. Portanto, o número quântico secundário ou azimutal, que é representado pela letra L, esse L vai ser sempre o número representativo do orbital. Lembrando, o S representado por 0, o P representado por 1, o D representado por 2 e o F representado por 3. Tudo bem, meus lindos? Galera, o número quântico aqui magnético está diretamente relacionado à posição do elétron no subnível, ou seja, no orbital. Aí vocês vão me perguntar aí, professor, como assim? Gente, a forma desses orbitais, tá certo? De uma forma teórica, é bem complexa. Por quê? Esses orbitais eles apresentam formatos e direções que estarão relacionados ao nosso plano cartesiano, levando em consideração que o nosso plano cartesiano, por ter 3 eixos, né, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, apresentam estruturas aí tridimensionais. Então, para não deixar, né, o nosso conteúdo tão complexo quanto ele costuma ser, existe uma analogia que nós damos que, ao invés de nós representarmos os orbitais, né, os subníveis S, P, D e F, por suas representações teóricas, nós fazemos a analogia de caixinhas. Portanto, quando eu tenho apenas uma única caixinha, eu tenho um subnível S. Quando eu tenho 3 caixinhas, eu tenho um subnível P. Quando eu tenho 5 caixinhas, eu tenho um subnível D. E quando eu tiver 7 caixinhas, eu tenho o nosso subnível F. Aí vocês vão me perguntar, professor, como assim? Por que a gente representa esses subníveis, esses orbitais, por essas caixinhas? Ou melhor, como a gente sabe que o P ele tem 3 caixinhas, o D tem 5 caixinhas, o S só tem uma, como a gente chega a essa conclusão? Bom, segundo Sommerfeld e as ideias de Schrödinger, a gente subentende que existe uma dedução matemática simples para que a gente possa determinar o campo magnético, ou seja, a conformabilidade dos elétrons nos subníveis. Falei inglês, não foi? Falei francês, não foi? Então deixa eu melhorar para vocês. Gente, quando eu pego aqui o plano cartesiano, belezinha,
Esse plano cartesiano ele vai apresentar para mim direções, onde nós temos aqui o eixo X, eu tenho aqui o eixo Y e eu tenho aqui o eixo Z. Mas levando em consideração que o plano cartesiano, em questão de eletromagnetismo, ele me apresenta duas funções, que é o eletromagnetismo positivo e o negativo, a gente precisa do conjunto numérico desses subníveis para saber se ele não vai ter, né, um campo aí magnético ou se na realidade ele tem mais de um campo magnético. Bom, isso ficou um pouco complexo, mas vamos tentar desmistificar isso aqui. Veja só, quando a gente pega a dedução matemática em que n-1 vai me dar a representação dos subníveis presentes em cada nível, a gente compreende que a camada K é o nosso primeiro nível, a camada L é o nosso segundo nível, a camada M é o nosso terceiro nível e a camada N é o nosso quarto nível de energia. Por que eu não posso representar os outros níveis de energia? Por exemplo, o O, o P e o Q. Porque, galera, o O, P e Q, eles acabam repetindo a quantidade de elétrons das camadas anteriores. O O tem o mesmo número de elétrons que a camada N, o P tem o mesmo número de elétrons que a camada M e o Q acaba tendo o mesmo número de elétrons que a camada L. Portanto, quando eu vou representar os subníveis de energia, basta eu entender aqui, gente, né, que eu só represento até a camada N, ou seja, até o nível 4, porque o restante, né, a quantidade de elétrons acaba se repetindo. Bom, como é que isso funciona? Repare bem, na camada K, no primeiro nível de energia, esse N aqui vai valer 1. Se eu subtraio 1 menos 1, isso aqui dá quanto? 0. Repare, a camada K, quando eu pego o nível da camada K, que é o nosso primeiro nível de energia, e subtraio por 1, isso aqui dá quanto? 0. Aí você vai pensar, poxa, beleza, então, mas como eu tenho esse 0? Ou melhor, o que significa dizer esse 0? Esse 0 significa dizer que o primeiro subnível de todas as camadas de energia será o nosso subnível S. E como a camada K ela só comporta no máximo 2 elétrons, esse subnível S ele tem que comportar esses 2 elétrons que cabem na camada K. Portanto, a gente acaba trabalhando com conjuntos numéricos aqui. Quando eu chego na camada L, gente, a camada L é o nosso segundo nível de energia. Portanto, o N aqui vale 2. Se eu subtraio 2 por 1, isso aqui dá 1. Só que para eu chegar em 1, eu tenho um conjunto numérico. Portanto, eu tenho o 0 e o 2 menos 1 dá 1. Isso significa dizer que na camada L eu tenho um subnível que eu represento por S. E esses S ele só comporta no máximo 2 elétrons. Para que eu chegue a um número total de elétrons da camada L, que é 8 elétrons, eu tenho que ter um outro subnível de energia que foi determinado pelo subnível P, ou seja, a representação dele foi a letra P, que deve conter os 6 outros elétrons que está contido na camada L. Vocês estão vendo isso aqui? Estão percebendo agora por que a gente representa esses subníveis com esses valores numéricos? Vamos lá. Na camada M, veja, a gente só vai até a camada N. Na camada M, a gente tem no máximo 18 elétrons. A camada M é o nosso, que, gente? Terceiro nível de energia. Então, 3 menos 1 é igual a 2. Então, eu tenho um conjunto numérico que vai de 0 até 2. Então, gente, 0, 1 e 2. Isso significa dizer para mim que o 0 é representado pelo subnível S, com 2 elétrons. O 1 é representado pelo subnível P, com 6 elétrons. E o número 2 agora vai ser representado pelo subnível D, que comporta 10 elétrons, até a gente completar o número de elétrons da camada M, que foi 18. E por último, gente, nós temos aqui a camada N, na verdade, que comporta no máximo até 32 elétrons, vamos deixar isso aqui bem claro.
E a camada N é o nosso quarto nível de energia, ou seja, nós temos 4 menos 1, que é igual a quanto, gente? 3. Só que aí nós teremos um conjunto numérico que vai de 0, 1, 2 e quem? E 3. Portanto, na camada N, o número 0 é representado pelo subnível S, o número 1 representado pelo subnível P, com 6 elétrons, o número 2 representado pelo subnível D, com 10 elétrons, e o número 3 representado pelo subnível F, com 14 elétrons. E lembra daquela ideia do campo magnético? Então, é isso mesmo. O número quântico magnético vai ser nada mais do que a posição dos elétrons no campo magnético do subnível. Lembre que no plano cartesiano, se a gente for representar aqui os campos, o campo, né, magnético em si, eu tenho aqui o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, e a gente leva em consideração que nós temos um campo magnético positivo e um campo magnético negativo. Então, como eu tenho um intervalo, vamos lá. O subnível S é representado pelo número 0. Eu não tenho nem menos 0, nem mais 0. É apenas 0. Então, quando eu pego o subnível S e eu represento, né, um número quântico magnético para ele, como não tem nem positivo nem negativo, é 0, ele continua sendo 0. Então, magnético para o S é sempre 0. Quando a gente chega no P, repare, 2 menos 1 dá quanto, gente? 1. Só que eu posso ter um positivo? Posso. Eu posso ter um negativo? Posso. Então, um intervalo, né, magnético do subnível P vai de menos 1 até mais 1. Por isso eu represento ele por 3 caixinhas. Repare bem, gente. O número quântico magnético do nosso subnível D, ele vai de menos 2 até mais 2. Professor, por quê? Porque 3 menos 1 dá 2. E eu tenho o magnético negativo, o campo magnético que vai do negativo até o positivo, ou seja, de menos 2 até mais 2. E do F, 4 menos 1 dá 3. Então, ele acaba saindo de menos 3 até mais 3. Então, isso significa dizer, né, aí o número quântico magnético para os subníveis de energia. É apenas para dizer, olha, aonde é que o último elétron parou? O último elétron vai parar em tal local. Então, se ele parar, por exemplo, aqui, no menos 1, o magnético aqui para o P é menos 1. Se, por exemplo, aqui no D, ele terminar em mais 1, o magnético aqui para o D é mais 1. Então, é isso que significa dizer um número quântico magnético. É nada mais do que a posição do elétron aonde, gente, nos subníveis de energia, ou seja, nos orbitais atômicos. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Deu aí para pegar um pouquinho da teoria, da ideia básica do que seria, né, esse número quântico magnético. Quando a gente começar a fazer os exercícios, vai facilitar bastante, galera. E por último, e não menos importante, nós temos aqui o nosso número quântico representado por spin, que é nada mais do que a rotação do elétron num subnível ou num orbital. Levando em consideração que o elétron tem carga negativa, nós, físicos e químicos, nós associamos que quando nós representamos os elétrons dissipados nos subníveis de energia ou nos orbitais de energia, esses elétrons eles só podem adquirir um único valor, que é de que é de meio. Então, quando eu trabalho com spin, que é representado pela letra S, esse spin ele é meio. Só que a depender da rotação do elétron, ele pode ser mais meio ou menos meio. O que significa dizer que os spins eu vou representar por setinhas, para cima ou para baixo. Quando a setinha está para cima de forma convencional, esse spin ele vale menos um meio.
Quando a setinha está para baixo, de forma também convencional, esse spin ele vale mais 1/2. Isso aqui é padrão, galera. Isso aqui não muda. Mas eu quero que vocês levem em consideração que a partir do momento que uma questão me traz a ideia de que, olha só, considere o primeiro spin como mais 1/2, ou seja, o primeiro elétron a você colocar no subnível de energia, ele vai ter uma configuração de mais 1/2, ou seja, setinha para cima vai ter a configuração de mais 1/2. Vamos levar em consideração também a seguinte perspectiva. Segundo o princípio da dualidade de Broglie, né, o elétron ele pode se comportar tanto como uma função de onda quanto uma partícula. E devido a isso, a gente não pode calcular a posição nem a velocidade ao mesmo tempo no átomo. Não dá. Ou eu acho a velocidade ou eu acho a posição. Então, quando eu vou me referir diretamente à rotação do elétron no orbital, isso de forma convencional é a questão quem vai me falar. É a questão quem vai me dizer. Considere spin para cima mais 1/2 ou menos 1/2. Considere spin para baixo mais 1/2 ou menos 1/2. Como a gente está trabalhando aqui com um sistema Aride-SAS, galera, o SAS ele considera que a setinha para cima tem valor de menos 1/2 e a setinha para baixo tem valor de mais 1/2. Mas, volto a repetir, isso aqui é forma convencional. Bom, vamos brincar, vamos fazer aqui um pouquinho de números quânticos, vamos representar um conjunto de números quânticos para algumas distribuições eletrônicas. Bom, eu vou baixar aqui um pouquinho, tá certo? Eu tenho aqui algumas questões já para a gente responder, mas antes da gente responder essas questões, eu quero fazer alguns números quânticos com vocês para vocês já se ligarem como é que a gente começa, como é que a gente distribui, né, esse conjunto de números quânticos para os átomos. Galerinha, vamos levar em consideração aqui o próprio magnésio que a gente fez lá em cima, tudo bem? O magnésio aqui, ó, com o número atômico 12, cujo a distribuição eletrônica a gente já havia feito, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Quando eu for determinar o conjunto de números quânticos para o átomo de magnésio, lembre-se do seguinte, a gente vai pegar a camada de valência. Por quê? Porque a camada de valência aqui acaba sendo também a mais energética por ser a última. Então, para determinar o conjunto de números quânticos para o átomo de magnésio, eu estou pegando aqui a camada de valência, também chamada de camada mais energética, tá certo? Porque é a última. Bom, quem são esses conjuntos de números quânticos? N, L, M e S. Perfeito, galera? Sucesso? Então, veja bem. N lembra número. Qual é o número da camada, ou seja, o número do nível de energia para a última camada do magnésio? Né? 3. Então, N vale 3. Beleza? Tudo bem até aqui? Gente, lembre-se que o L é o nosso número quântico secundário, que refere-se ao número do orbital. Não é a quantidade de elétrons do orbital, não. É o número referente ao orbital, ou seja, ao subnível. Lembre-se que o L, S é igual a 0, o P é igual a 1, o D é igual a 2 e o F é igual a 3. Isso significa dizer que se eu tenho aqui, ó, o subnível S, eu represento o subnível S por 0. Tudo bem até aqui? Vamos levar em consideração que o subnível S, ele só tem uma única caixinha. A gente já viu por que ele só tem uma única caixinha, não é verdade, gente? Então, veja, essa única caixinha, ela não tem um campo eletromagnético, até porque se é zero, não existe nem menos zero, nem mais zero, existe apenas zero.
Então, o Ml, ou seja, o magnético para o subnível S é sempre também zero. Então, esse M aqui, ele vale zero. Agora, quantos elétrons eu posso ter dentro de uma única caixinha? Eu só posso ter, no máximo, 2 elétrons de direções opostas. Sempre para começar a preencher esses elétrons, ou seja, esses spins, eu começo com a setinha para cima e depois eu coloco a setinha para baixo. Como o magnésio ele só tem 2 elétrons na última camada, ele só tem 2 setinhas. Uma deve estar virada para cima e eu não pego a primeira, eu pego sempre a última. A última está virada para baixo. Se essa última está virada para baixo, lembre, o spin para cima ele tem valor de -1/2 de forma convencional e para baixo mais 1/2 de forma convencional. Então isso significa dizer que como a setinha está para baixo, esse S ele representa aqui mais 1/2. Foi, galera, tudo bem? Fizemos aqui, né, o conjunto de números quânticos para o átomo de magnésio. Vamos pegar do ferro, já que a gente já havia feito ele também. Vamos pegar o ferro. Gente, o ferro, cujo número atômico é 26, cujo nós já fizemos a distribuição eletrônica dele, como é que fica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Perfeito? Logo, eu peço que vocês levem em consideração a seguinte situação. No átomo de ferro, eu tenho uma camada mais externa. Quem é a camada mais externa? 1, 2, 3 ou 4? Isso, perfeito. Camada 4. O nível 4 é o mais externo. Nós chamamos de camada de valência. Foi? Tudo bem? Agora, sempre o último da distribuição é a nossa camada mais energética. Então, quando eu tiver átomos a qual nós diferenciamos a camada de valência e a camada mais energética, é a questão quem vai pedir para eu formular os números quânticos, ou da camada de valência ou da camada mais energética. Se ele pedir, distribua os números quânticos, né, do átomo de ferro para os elétrons de valência, são sempre da camada de valência, portanto, você vai configurar aí para 4s2. Caso ele peça dos elétrons mais energéticos ou uma nomenclatura que não é muito usada, mas é importante que vocês saibam, ou conjunto de números quânticos para o elétron, olá, diferenciador, a gente vai estar pegando aí do mais energético. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, no caso, seria para o 3d6, se fosse para o mais energético. Então, vamos brincar aqui desses números quânticos para que a gente possa ir agora para os exercícios. Vamos nessa. Vamos ver aqui como é que fica. Quem são os 4 conjuntos de números quânticos? N, L, M e S. N lembra número 4. L lembra a letra. S vale quanto para o L? 0. Não esquece. L0, P1, D2, F3. O M, no caso para o subnível S, lembre que o subnível S só tem uma casinha. Ou seja, por que só tem uma casinha, gente? Porque não existe campo magnético mais 0 ou menos 0. É sempre 0. Então, se só é 0, ele só tem uma caixinha, que seria uma representação, e dentro dessa caixinha a gente só pode comportar no máximo 2 elétrons. Como o Ml aqui para o S é sempre 0, M aqui vale 0. E eu tenho quantos elétrons na camada de valência para o átomo de ferro? 2. Uma setinha para cima e uma para baixo. Gente, eu pego sempre o último elétron. É o último elétron, ou seja, a última setinha que foi aqui virado para baixo,
De forma convencional, lembrando a vocês, a para cima é menos o meio, a para baixo é mais o meio, mas as questões elas podem alternar isso aí. Portanto, de forma convencional, setinha parou para baixo, o spin aqui é mais um meio. Fazendo agora para a camada mais energética, quem é que nós temos, gente, aqui? Vamos lá. Quais são os conjuntos de números quânticos? N, L, M e S. N lembra número. Qual é o número da camada mais energética? 3. L lembra letra. Qual é o número representado pela letra D? Qual é aquele número que a gente representa, né? O subnível D? É o número 2. Perfeito. S0, P1, D2 e F3. Para que a gente possa saber qual é o magnético do D, basta eu colocar a quantidade de caixinhas que tem no D. Lembre-se, se o L vale 2, o M ele pega o campo magnético que vai de um intervalo de menos 2 até mais 2, ou seja, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2. Então, quantas caixinhas ele teria? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o subnível D, independentemente de qual camada ele esteja, ele sempre terá exatamente 5 caixinhas, tá? 5 caixinhas, que vai de menos 2 até mais 2. Então, menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Gente, quantos elétrons eu tenho aqui no átomo de ferro da camada mais energética? 6. Não é verdade? Tenho 6. Então, lembre, eu começo preenchendo todo mundo para cima, depois para baixo. Professor, eu posso preencher para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo? Não. Se eu fizer isso, eu erro. Eu primeiro preciso preencher todo mundo para cima, ou seja, eu não tenho 6. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, depois que eu preenchi todo mundo, eu posso preencher para baixo agora. Como eu tenho 6 e só falta mais um, o último parou aqui. O último parou aonde, gente? Em menos 2. Então, significa dizer que esse magnético para o subnível D, né, o último elétron, ele parou em menos 2. E galera, a setinha parou para cima ou parou para baixo? Para baixo. Como a gente já sabe, de forma convencional, a setinha que virou para baixo, ela tem aí, né, um valor de mais meio. Então, bom, fizemos aqui o conjunto de números quânticos para o magnésio e para o átomo de ferro. E vamos pegar aqui as questões, né? Vamos pegar as questões. Eu vou encerrar essa aula, vou abrir uma outra aula para que a gente possa fazer as questões, tá certo? E postar aí para vocês. Então, galera, valeu! Esperem aí a próxima aulinha da resolução dessas 3 questõezinhas que está aqui, para a gente poder, né, trabalhar muito bem essas questões e nos sairmos muito bem na prova. Então, um cheiro, valeu aí, né, pela presença de vocês, pela audiência de vocês. Vamos aos estudos, tamo junto e até a próxima. Valeu, galera!